E aí, depois que ela já tiver em ponto de poder passear ali a partir dos 3 meses, por que não dar uma charuletada aqui para as bandas de Piratininga? Museu do Café, esses dias nós mostramos, até Jaguatirica tem, mas não tem perigo não. Um convite ao conhecimento. A cidade que armazenou boa parte da produção cafeeira da região guardou sua história nesta fazenda de 600 hectares. O Museu do Café de Piratininga fica às margens da rodovia João Batista Cabral Renault. Aqui, além de história, os visitantes têm contato com a natureza e ainda podem dividir espaço com animais silvestres. A propriedade pertencia aos avós do Guilherme e há uma década virou ponto turístico. O Museu do Café de Piratininga, ele é uma proposta de museu diferente, vamos dizer assim, né? Uma proposta de um museu a céu aberto ou um ecomuseu, cujo patrimônio histórico e natural faz parte da nossa proposta. Então, os visitantes estarão aí em contato com trilhas ecológicas, espaços expositivos aqui, como a gente viu na Casa Sede, no Terreirão, nos espaços de produção antigo, né, de café. Vai conhecer todo o processo, então o terreirão com a secagem, o secador, a vagoneta que levava o café até a tulha, onde havia, né, o beneficiamento. Primeira vez aqui conhecendo aqui o Museu do Café, né? Participamos logo do início aqui a história, né? O guia aí nos contando como foi a história de tudo, né? Da fazenda, né? Os proprietários, tudo. Né? Conhecemos também lá a parte dos maquinários, o terreirão, tudo. Tá sendo muito legal. Aprendi onde veio o café, né? Que eu não sabia, aprendi agora. Foi bem interessante, porque eu nunca tinha aprendido isso, nunca tive interesse, mas agora eu vi que é bem interessante a história. A gente reconheceu os proprietários antigos da fazenda, a gente viu que tinha indígenas nessas terras. Foi bastante interessante saber sobre tudo. Nesta trilha ecológica aberta para passeios, o visitante encontra 2 biomas brasileiros, a Mata Atlântica e o Cerrado. Durante a caminhada, sinais do passado, como as ruínas quase centenárias de uma hidrelétrica dos anos 1930 e também de um monjolo de roda circular, usado antigamente para moagem de grãos. A gente tinha ali uma coisa híbrida, né? Que era um monjolo que também permitia tanto a moagem de grãos, quanto, na realidade, a captação de água e até mesmo, então, a geração de energia por meio de dínamos, que essas fazendas eram quase isoladas, né? Eram centros econômicos isolados. Os centros urbanos não eram tão grandes quanto a gente vê hoje, né? A população brasileira era predominantemente rural e as fazendas eram bastante autônomas, né? Então, ter a sua sustentabilidade energética, assim como hoje, era a chave para você ter uma boa produção, ter um bom retorno. Na trilha, pistas de que o caminho não é exclusividade dos turistas. No tronco desta canela, ranhuras de coati e de gato do mato. As imagens da câmera estrategicamente posicionada confirmam a presença da fauna nativa. Nelas, a gente vê o simpático tamanduá-bandeira e o passeio noturno do veado catingueiro. E da desconfiada jaguatirica. E para quem gosta de adrenalina e emoção, que tal uma visita ao topo das árvores? O canopy é um esporte de aventura e cheio de desafios. A gente não tem oportunidade disso no nosso dia a dia, né? Então essa que é a vantagem. A relação com a natureza, ela tem alguns impedimentos, né? E no caso da Copa das Árvores, o primeiro impedimento é o acesso, né? Então, com a técnica certa, a gente tem esse acesso e, nossa, curte bastante. Tatiana Santiago se aventurou com um filhão de 11 anos. Eu trabalho com altura, né? Eu sou professora de tecido acrobático, mas a minha altura que eu chego é 7 metros, aqui a rede está a 15, então eu confesso que dá um medinho, mas a sensação de satisfação da superação é muito maior.
E o prazer de estar lá em cima, de curtir a vista, de respirar, de se sentir mesmo na copa da árvore, é uma delícia que vale a pena. Pessoal que já viu na reportagem do que se trata o Museu do Café, nada melhor que a gente ter esse momento aqui de experimentar esse café.